Oi, gente! Então, hoje eu estou aqui numa pegada mais séria, porque eu vim falar de um assunto um pouco diferente do que eu tenho mostrado aqui no Instagram agora. Para quem não sabe, eu curso Direito, porém tem pouco tempo que eu comecei, estou terminando o primeiro semestre agora. Então, conheço isso aqui, aprendi isso aqui de tudo que tem Direito. Porém, tem alguns assuntos que são bem legais. O Direito é uma coisa que todo mundo deveria, pelo menos, procurar saber, que é a questão das leis, dos nossos direitos, dos nossos deveres. Enfim, por esse motivo, eu trouxe um assunto aqui hoje, que é um dos assuntos que eu acho bem legais, e eu quero compartilhar isso com você. E o tema é: quem que são os nossos parentes? Então, eu vou passar para vocês o que está na Constituição e no Código Civil, porque assim, é um assunto bem bizarro, não no sentido de absurdo, mas no sentido de engraçado e interessante. Primeiro, temos os parentes naturais, ou seja, aqueles que têm a ligação consanguínea, ou seja, pai, mãe, irmãos, esses são os nossos parentes naturais. A partir do momento que você nasce, você já tem esse parentesco, então por isso que o nome dele é parente natural. Em segundo, temos o parentesco civil, é um laço criado através de adoção. A adoção está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 227, parágrafo 6º, e os filhos adotivos, a adoção acaba que cria os mesmos privilégios, os mesmos direitos que os filhos naturais. Em terceiro, temos o parentesco por afinidade, que é um dos mais engraçados que eu acho que tem, porque fala que quando um homem e uma mulher casam, eles não criam parentesco que nem o parentesco civil, o parentesco natural, que cria essa coisa toda. Eles criam uma afinidade. Quando eles se casam, eles se tornam afins. Apesar que toda a linha reta do marido ou da esposa acaba tendo um vínculo de parentesco, mas o homem e a mulher, por assim dizer, eles não se tornam parentes, eles se tornam afins. Depois eu vou falar um pouco a respeito da linha reta, mas quando você casa com alguém, você tem na linha reta, na questão ascendente, o sogro, a sogra, e na questão descendente tem os enteados. Na nossa lei fala que a linha reta, mesmo que desfaça o casamento futuramente, ela não deixa de fazer parte da sua família, por assim dizer. Ou seja, não existe ex-sogra, não existe ex-sogro, gente, não existe ex-enteado. Isso é para sempre. Sogra, sogro, enteado é para sempre, porque elas estão na linha lateral. Já na linha colateral, que tem cunhado, todas essas coisas, isso se rompe, isso para de existir. E por último, temos o vínculo socioafetivo, que é um tipo de parentesco que surge através de outros motivos. Depois de falar um pouco dessas 4 linhas de parentesco, eu vou explicar para vocês como que funciona a questão de grau de parentesco, que é uma coisa que a gente confunde muito. Eu mesmo fui saber há pouco tempo, eu não sabia como é que funcionava, mas eu vou tentar explicar de uma forma rápida para vocês. Eu, Lohane, eu tenho meus parentes em linha reta, tanto para cima quanto para baixo. Para cima são os meus parentes, os ascendentes, e vai ser ligado de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, ou seja, mãe, avós, bisavós e trisavós. Aí eu tenho a minha linha descendentes, origem reta, que é filhos, netos, bisnetos e trinetos, até a 4ª geração. Esses são os 4 graus que está no nosso Código Civil. E também tem a linha colateral. Gente, toda vez que você tem um parente, você tem que ter um ponto de ligação. Eu vou tentar explicar para vocês. O meu irmão é meu parente de 2º grau. Por quê? Eu tenho meus pais que são de 1º grau e meus pais que tiveram meu irmão, os que o tornam de 2º grau. Os meus tios são os meus parentes de 3º grau. Por quê? Tem minha mãe, tem minha avó e minha avó teve os meus tios, parentes de 3º grau. E por último eu tenho meus primos, que como acho que vocês já entenderam, minha mãe, minha avó, que tiveram meus tios e meus tios tiveram os meus primos.
Ou seja, pelo Código Civil, a nossa linha familiar, ela se estende somente até o 4º grau, gente. Isso tudo tá lá no nosso Código Civil, artigo 1591 até o artigo 1595. Então, gente, não existe primo de 1º grau, primo de 2º grau, primo de 3º grau, parente de 1º grau na linha colateral não existe, entendeu? É apenas mãe e filhos, que é 1º grau. O bom da gente saber esse assunto, além da gente não falar errado, de não entender errado, também serve para alguns casos, que nem na política, é bom a gente saber quais são os parentes que podem entrar na política, né, das pessoas que estão lá dentro, quem pode, quem não pode. Quando a pessoa ela é casada e ela rompe o matrimônio, não é contra a lei. Por exemplo, meu ex-marido, se ele quiser casar com a minha irmã, não é contra a lei. É contra a lei ele querer casar com a minha mãe, qualquer parente que seja de linha reta. De linha colateral, não existe problema, não há nenhuma lei que impeça isso. Então, assim, eu quis trazer esse assunto para vocês, que é um assunto que eu acho bem interessante e vai trazer vários outros assuntos, está associado a várias outras coisas, mas isso é assunto para falar em outro vídeo. Enfim, eu quis trazer para vocês a respeito de quem são nossos parentes. Eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto que eu queria compartilhar com vocês, porque é um assunto que eu acho bem legal, eu acho bem interessante. Pra vocês terem noção, eu não cheguei ainda nesse artigo. Nesse semestre a gente estudou cerca de 200 artigos, e esse é 1591, então tá bem longe, mas eu já tinha visto na internet, eu quis estudar sobre o assunto e resolvi passar isso para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Então é isso, tchau, tchau!